Oi, gente! Mais um episódio aqui do Pod Mãe. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é uma dermatologista, é a Fátima. E olha como ela já tá muito assim no assunto do Pod Mãe. Ela veio com a cor do Pod Mãe. Palmas pra Fátima. Muito bem, Fátima, você está perfeita, zero defeitos. Zero defeitos. Temos aqui também Roberta. Que tô precisando de várias coisas. Saindo daquela, já quer uma consulta com a Fátima. Já tá marcando consulta, mas a gente vai falar de dermatologia em infantilzinho. Isso. E Roberta Santo também, Eu. mandando um oi pra vocês. Fátima, conta um pouquinho pra gente da sua história, né? Do seu lado profissional. Você fez pediatria, né? Antes, como que foi? Na verdade, assim, saí da faculdade, a gente tem que fazer residência médica. Não sei se todo mundo sabe disso. E na época que eu saí da faculdade, a gente tinha que optar antes da dermatologia por uma cadeira clínica básica. Ou pediatria ou clínica médica, né? Clínica geral. Então, eu fiz residência em pediatria, fiz 2 anos de pediatria. E, na sequência, eu fiz 3 anos de dermatologia e 1 ano de dermatologia pediátrica num hospital infantil. Nossa, não sei nem falar tanto nome que ela falou ali. É uma carreira, né? Nossa Senhora. Extensa. No hospital infantil, como é que era o atendimento? As mães chegavam lá por recorrência de que tipo de problema, de repente, num bebê? O que é mais comum, né, em um bebê? E que precisa ir para o hospital, de repente, também? Na verdade, o hospital lá era um hospital de referência. As crianças passavam com o pediatra e quando eles tinham qualquer problema dermatológico, eram encaminhados para a dermatopediatria. Funcionava mais ou menos assim, não era um pronto-socorro de pediatria. Na verdade, era um ambulatório de dermatologia pediátrica dentro de um hospital pediátrico. Mas dentre as patologias que afetam os bebês, principalmente, a mais frequente é a dermatite de fraldas. Né? Que, na verdade, é exatamente o quê? Então, na verdade, aquela irritação, aquele vermelhão que fica na região da fralda. Por que acontece dermatite de fralda? Realmente acontece por uma irritação da urina, o contato da urina com a pele fininha do bebê. E aquilo acaba irritando e, às vezes, na sequência, ele pode acabar tendo uma contaminação por fungo, que é quando ficam várias... Quem é mamãe, às vezes, já aconteceu isso com o bebê. Várias bolinhas vermelhas, tá? Então, aquelas bolinhas, às vezes, que ficam em volta do vermelhão, já significam que tem uma contaminação por fungo associada. Então, troca a fralda, a marca. Então, na verdade, é isso que eu ia perguntar. Qual era a diferença? Então, na verdade, não é uma alergia da marca específica da fralda. É o ato de usar fralda. Então, qual a orientação principal que a gente dá para as mamães? Trocar mais frequentemente a fralda, porque o bebê... As fraldas, hoje em dia, elas absorvem muito bem a urina. Sim. Então, às vezes, o bebê faz, você não percebe que ele acabou de fazer. Às vezes, ele fica com aquele xixizinho que você não percebeu, fez um pouquinho. E aquela urina em contato com a pele do bebê é o que dá irritação. Mas a gente vem percebendo, Fátima, por exemplo, algumas categorias de fralda que tem um toque, por exemplo, tem algumas que tem um toque um pouco mais suave e algumas têm um toque um pouco mais seco. Vamos colocar em um comparativo como se fosse o absorvente. Sim. Né? Que a gente tem o toque seco e o toque Sim. suave. A gente tem um pouco, assim, falando leigamente, não tecnicamente sobre a fralda, mas no toque você sente essa diferença. E tem crianças que, com esse tipo, por exemplo, a minha, se eu usasse a marca ABC, que tinha esse toque um pouco mais seco, ela dava a assadura, ficava muito assada. Quando eu usava uma fralda com toque um pouco mais suave, mais delicado, etc., ela parava de ter as assaduras. Isso seria uma dermatite da fralda ou não? Na verdade, assim, a qualidade da fralda influencia em várias coisas, é óbvio. Se você pega uma fralda de qualidade inferior, aquilo também pode causar uma irritabilidade. Mas agora aqui, no caso, essa dermatite que eu tô falando é por irritação da urina. Entendi. Tá? Mas ela pode, de repente, irritar por determinado contato com determinada marca, que é inferior, a pele do bebê não se adaptou. Isso pode acontecer, Entendi. sim. Tá? Mas essa é aquela que eu falo que fica bem irritado mesmo, que você precisa ir no médico e você precisa tratar. Ela não vai desaparecer se você trocar a fralda. Entendeu? Aconteceu muito com a minha neném. Por exemplo, tem um rapaz dentro da Pipu que ele teve alergia a Pampers.
E aí o diagnóstico que foi dado para ele foi que a Pampers é uma das que mais tem uma aplicação de aloe vera. E a criança foi detectado que ela tinha alergia ao componente aloe vera. E aí, então, ele não podia usar as marcas da Pampers. E aí, você pegava a mesma categoria da Huggies, da Pompom, etc. Já no meu caso, ela dava muita assadura. Cheguei aí no médico. Muita assadura. Até acabamos descobrindo um sapinho intestinal. Então, não o sapinho da boca, o sapinho do intestino. Ela tomou o remédio, melhorou. Mas quando eu realmente substituía ambas as marcas boas, eu substituía aquela fralda, as assaduras diminuíam, porque ela ficava em carne viva com determinadas fraldas. Assim, foi uns 2 meses de sofrimento aí para conseguir. Primeiro, descobrir o sapinho e depois, inclusive, para saber que era da fralda. A gente tentava pomada, tentava maisena. Nossa, o médico assim passou por várias fases. Aquela pomada troque, que são pomadas mais de tratamento, para conseguir chegar num estágio de que as assaduras sumissem. Então, no seu caso, ela teve uma dermatite alérgica, diferente da irritativa. Entendi. Entendeu? Então, provavelmente, ela tinha como o do bebê da aloe vera. Ele tinha alergia a um componente da fralda que desencadeava aquilo. Ele teve que trocar a marca. E existe a dermatite irritativa, que é o contato da urina com a pele. E é aquilo, às vezes, pode trocar a marca e não é o contato da urina. Já chegou casos de eu falar para a mamãe: olha, mamãe, bebezinhos maiores, quando puder, às vezes deixa sem a fraldinha um pouquinho, meio que para ventilar a região. Como mulher, às vezes, que tem irritação por absorvente. Você já não viu mulher que tem irritação por absorvente? Tem mulher que tem irritação pelo uso do absorvente. E se for, por exemplo, uma fralda descartável? Descartável não, uma fralda talvez ecológica ou de pano? Ou dá no mesmo pelo fato de ser o xixi? A vantagem da fralda de pano é que ele fez o xixi, você vai perceber. Vai trocar. Vai. Entendeu? Então não vai ficar aquela urina em contato com a pele. Aí não vai causar Exatamente. a irritabilidade. É uma boa. Entendi. Então, na verdade, o que você vai ter que diferenciar? Se é uma dermatite irritativa, que aí isso é pelo contato da urina com a pele, ou se é uma dermatite alérgica, que aí pode ser por o componente de determinada fralda. Entendi. E aí, se for alérgica, se você não tirar, aquilo não vai desaparecer. Você pode usar eu fiquei qualquer meses, pomada. 2 meses com a Maria, assim, em carne viva, dava dó dela, de tanto que até que eu realmente troquei. Caso de alergia não tem cura. É alérgico, você tem que tirar o que dá alergia. Que nem uma pessoa que tem alergia a camarão. Ela come camarão. Se você comer camarão todo dia, o que vai acontecer? Misericórdia, não morre, né? Não respiro. Realmente, não pode. A pessoa não pode comer. Então, a criança tem alergia àquela fralda. Se você não tirar, você pode usar a pomada que for, não vai melhorar. Nada melhorava. Então, o ideal, sempre que realmente tem uma dermatite, é procurar um dermatologista para realmente investigar isso. O que a gente vê é que o pessoal já usou tudo quanto é pomada, já tentou de tudo, e às vezes a criança chega pior no consultório, né? Porque a pomada pode dar mais reação, né? Depende do tipo da pomada. Se você usa uma pomada de corticoide por muito tempo, não é indicado. A pele do bebê é fina, a região é delicada, tem maior absorção. Entendi. E entre as pomadas tradicionais utilizadas Pra assadura, para né? assadura para o bebê, tem diferenças entre a sua grande maioria? Então, normalmente a gente gosta daquelas que têm óxido de zinco. Em casos mais graves, quando chega o bebê com uma dermatite muito feia, normalmente eu manipulo. Olha. Porque eu consigo colocar a concentração ideal e às vezes eu consigo colocar a medicação junto, entendeu? E aí tem o lencinho umedecido também, né? Que é outra coisa que pode irritar. Uma das meninas que trabalham comigo, ela tinha alergia ao lenço. Ela não pôde usar nenhum tipo. E aí agora as marcas têm lançado aquela linha que é a linha recém-nascida. Né? Que não tem álcool. Que não tem álcool, cheiro, nem nada. Mas existe realmente... Porque assim, eu optava, quando a Maria era menor, por algodão. Né? O uso da Usei água com algodão. acho que uns 5 meses. E aí, só para sair, a gente acabava usando o lenço umedecido. E aí, depois de grande, a gente acabava usando qualquer tipo de lencinho e tudo mais. Tem alguma sugestão com relação aos lenços? Na verdade, assim, quando tem dermatite, não use lenço. Vai piorar. Quando tiver com a dermatite, tá? Aí o ideal é você usar o algodãozinho mesmo, com a água. Sempre, forever, assim. Se tiver com a dermatite, Compra, sim, né? Eu usava aquele algodão quadrado, sabe? Com aquele, porque o de bolinha não dá. Não, de bolinha não dá. Tem que esse ser de quadrado é bom, isso. Porque ele é mais resistente, ele é maior, Então, mais quando fácil. tá irritado,
não use lencinho. Mas aí, por exemplo, não tá numa alergia, não tá num... Não, aí você pode usar. Assim, quando a criança é maior, não apresenta nenhum tipo de irritabilidade, você pode. Não vejo maior problema em utilizar. Eu mesmo, nos meus filhos, usava lenço umedecido. É porque a minha, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou alérgica. Eu tenho bronquite desde os 4 anos de idade. Então, eu já passei por várias internações, etc. Então, eu tenho um quadro alérgico forte. Quando eu conheci meu marido, eu descobri que o meu era fraquíssimo perto do dele. Porque ele tem uma alergia que, assim, ele já fez de tudo que imaginar, assim, se alguém tiver sugestões de alergistas. Ele tem uma alergia muito forte, que é nasal. Então, mudança de tempo, qualquer coisa, assim, ele vai chegar aqui, ele vai espirrar, chega a sangrar o nariz e coçar. Então, ele é muito alérgico. Ele fez aquele teste de sangue, que você vê o grau de alergia, assim, deu 10 vezes o normal. Então, o meu neném não podia não ser. E ela é muito alérgica. Então, assim, de ela se coçar o corpo inteiro, eu tenho que estar sempre hidratando. E tem algumas... E eu tenho acompanhado muitas crianças em processos de dermatite. Hoje ela já está com 4. Desde pequenininha, o médico já tinha pedido para a gente tirar... o produto de lavar, né? Então, só sabão de coco. Até hoje, a gente só compra o sabão de coco. Até hoje, o amaciante, aquele hipoalergênico. E tirar todos os ursinhos. Tirar tudo que possa gerar alergia. Isso desde, tipo, muito bebê. Ela tem. Tem algumas sugestões, porque eu tenho visto muitas crianças, principalmente em São Paulo, né? Pelo menos que é a que a gente tem mais contato. Muitos processos alérgicos de dermatite. Então, a sua bebê já entra nos atópicos, tá? Aí, criancinha um pouquinho maior, pode começar quando é bem novinho, e isso persiste normalmente a infância toda. 80% das crianças, quando chegam na adolescência, curam espontaneamente. Mas tem as que persistem, os 20% que continuam. Mas, na verdade, faz parte das atopias, né? E a principal delas é a dermatite atópica, que é uma alergia na pele, principalmente nas dobrinhas. Nas dobrinhas. Né? Dobrinha do braço, chegava a pegar ferida. Perna. Mas, peraí, a gente entende... na verdade, para você entender que seu filho é atópico, vamos... De uma forma, assim, bem leiga, né? Começa com a dermatite, é isso? Na verdade, assim... E depois desencadeia outras coisas, tipo sinusite? O que a gente fala em atopia, tá? A atopia, ela envolve aquelas pessoas que são alérgicas. Isso pode ser na parte respiratória. Meu caso. Exatamente. Na parte respiratória, você vai ter aquelas crianças que têm rinite, que têm asma. Tá? Na pele, você vai ter a parte da dermatite. E aí, quando ela cresce, ela continua com dermatite? Então, depende. Tá. A maior parte das crianças, eu tenho muito pacientinho, que quando você vai perceber que... Eu gostei, pacientinho, achei bonitinho. Quando é bebezinho, é terrível. Maiorzinho, na idade da sua, tem crises sérias. Conforme ela vai crescendo, você percebe que as crises vão espaçando, vão melhorando. Mas eu também, em contrapartida, eu tenho adolescentes que são atópicos desde pequenos e continuam atópicos. Pra você ter uma noção, sabe o que a Maria fala? Mas não tem nenhum tipo de tratamento? Então, na verdade, tipo uma vacina? Não, na verdade, isso é alérgico. Hoje em dia, a gente tem, em casos graves, a gente tem algumas medicações biológicas, tá? Que é um terceiro nível aí de medicações, mas realmente a gente utiliza em casos muito graves. Entendi. Tá? Lógico, a dermatite atópica, você tem que tentar controlar. É o que ela está falando da filhinha dela. Então, você não pode um monte de coisa. Né? Então, a dermatite atópica piora com o quê? Com o frio, com o banho quente, com o uso de sabonete comum, com buchinha, com carpete, com bicho de pelúcia, com blusa de lã, com suor. Tem crianças que pioram até com os alimentos. Alimento eu sempre falo para a mãe, observa, não é regra, né? Mas tem criança, tomou alguma coisa com corante, um quick rosa, né? Um de morango. Tem alergia do corante rosa. Então, é questão de observar. Eu não peço nenhuma restrição alimentar. Mas tudo isso que você falou, eu sempre peço. Evitar o banho muito quente, muito demorado. Sabonete, em casos mais graves, a gente deixa só nas regiões que tem cheiro. Então, axilas, genitais e pés. E dá preferência para sabonetes. Você até trouxe aqui aqueles sabonetes que não tem sabão. Tá? Syndet, que a gente chama. Então, são sabonetes que irritam menos. Ai, que bacana. Mas eles são feitos com o quê?
Eles, um monte de coisa, mas eles não têm sabão. Então, sabão Entendi. que dá aquela O sabão irritabilidade que dá, às tá. vezes, entendeu? Então, tem esse aqui é um outro também que não tem sabão e que tem ação hidratante. Esse aqui tem ureia. Tipo, Então, pra sua bebê, quando tá atacado, não é bom. E ela tem a pele muito seca, e ela começa a se coçar inteira, Então. principalmente no frio, assim, se coça as costas, ela chega a raspar. Mas aí assim. tem que passar hidratante? Então, por isso o banho não pode ser muito quente nem muito demorado. Que banho muito quente, muito demorado, tira a proteção lipídica natural da pele, que já é comprometida numa criança atópica. A pele resseca mais, eles tendem a coçar mais. Então, banho é rapidinho, né? Só para aquela higiene. Jamais usar buchinha, esponja, jamais. Não faço Saiu isso. do banho, nos 3 primeiros minutos é quando a pele absorve melhor o creme. Então, saiu, secou o corpinho, você já usa o hidratante do queixinho para baixo, no corpinho todo. Que tipo de hidratante? Qualquer tipo de hidratante? Não. Gente, nada de hidratante com cheiro, com perfume. Eu uso. Não vai passar um Victoria's Secret, né? Jamais. Eu uso aquele que. Ai, Cetaphil. Cetaphil é muito bom. eu passo Tem também. alguns específicos para dermatite atópica, tipo Lipicar. Aí são tá. específicos para dermatite atópica, eles já têm até uma ação antiprurido, que a gente fala, que diminui a coceira. Só o hidratante já ajuda a diminuir a coceira. Olha que bom. Aqui eu trouxe um também, esse aqui não tem cheiro, não tem perfume, então ele é bacana para quem tem pele muito seca. Minha Hoje filha em dia mais tem nova alguns- tem a pele esse aqui seca. você já Mas viu? ela gosta de uma esponjinha. É um spray. Um Esse eu nunca spray vi. para criança atópica que você aplica, ele ajuda a hidratar e ajuda a diminuir a coceira. E não tem corticoide. Porque o grande problema da dermatite atópica é que você às vezes acaba utilizando muito corticoide nas crises, né? Mas Eu esse pego spray é pomada, tipo- pomada. Que tipo Mas corticoide. esse spray não, mas não é pra usar todo dia. É Não, só esse quando- spray você pode, porque ele não É tem como se fosse um contraindicação. hidratante. E na verdade, assim, ele é um spray para acalmar a coceira. Ah, tá. Tá? Digamos assim, a ação principal dele, o objetivo é ser um poupador de corticoide. Porque o que acontece? Essas crianças atópicas, você acaba tendo que utilizar muito corticoide quando eles estão em crise. Então, aquele vermelhão não melhora. Se você só você hidratar, não melhora. Então, você tem que usar pomada de corticoide. Então, corticoide, mesmo aplicado na pele, ele tem absorção e ele acaba tendo efeitos sistêmicos a longo prazo. Então, eu sempre explico para os meus pacientes, isso até vale para você. Usou 7 dias, descansa 7 dias. Aí você repete 7 dias. Procura não usar, tipo, 21 dias seguidos, entendeu? Não, isso não, perfeito. E eu acabo só usando quando ela Só na realmente Sim. tá, assim, muita coceira. E é engraçado porque, assim, ela tem tanto a dermatite atópica quanto a rinite. E é tão bonitinho que ela já chega e fala assim, ela começa a coçar o olho, eu preciso levar ela até no oftalmo agora, porque ela coça. Eu falei, Maria, você vai machucar esse Descolar olho. a retina, né? Ela põe assim, A eu louca. falo, aí, por exemplo, a gordura da mão faz com que ela machuque viu? É muito verdade, o olho. gente, não tô tão louca assim. Aí eu falei pra ela, papel. Aí ela já sabe, papel. Aí ela põe assim só pra não coçar. Aí ela chega pra mim e fala, mamãe, Desalex. Mamãe, deu Desalex. É quase todo dia ela toma Desalex. Então é comum coexistirem as atopias. A criança ter dermatite atópica e rinite, dermatite atópica e bronquite. Então, elas podem coexistir. Por quê? Porque aquela pessoa é atópica. É uma ela pessoa é alérgica. muito alérgica. Mas, Fátima, conta pra gente, depois do bebê, o que é mais comum em criança? Criança, aí eu já tô falando dos seus 3 anos pra frente. Que às vezes já vai pra escola, enfim. Bem, falamos da dermatite atópica, isso é comum Uhum, em também é criança, comum, tá? tá. E uma que as mães sempre vão no consultório é o molusco contagioso. Credo, doutor, o que é isso? É um primo da verruga. Isso. Ai, da Misericórdia. verruga, cresce tipo uma verruga. São umas bolinhas da cor da pele e começam a surgir. No começo a mãe fala, meu, o que é essas bolinhas aqui? E o molusco, ele é extremamente contagioso. Ele pega de uma criança para outra. É difícil, às vezes, o adulto pegar. Porque provavelmente a gente já teve contato na infância e você já tem uma imunidade. Olha. Então, às vezes, a criança tem, a mãe e o pai não pegam. Na maior parte dos casos, tá? É raro adulto. Não vou dizer 100% dos casos, pode acontecer. Já peguei Sim. adulto com molusco, mas assim, 95% são crianças. Porque não tiveram contato nunca na vida com molusco. E o molusco, ele é um vírus auto-inoculável. Então, a criança normalmente pega de outra criança. Então, ela vai pegar onde? No parquinho, na escola, na natação, né? Aquele contato, porque criança pega uma na outra. Sim. Então, no normal. que pegou, ele pôs a mãozinha no amigo, que tá com o molusco, põe a mãozinha nele, pega o molusco. E é uma bolinha, assim, tipo uma É uma verruguinha bolinha mesmo, da cor da levantadinha pele. da cor da pele. E o que acontece? A criança coçou aqui o molusco e coçou o nariz. Pronto, Pronto. nasceu um molusco no nariz. Porque ele vai espalhando. E como tira isso? É pomada? Qual o tratamento? Na verdade, o molusco é assim, ele é uma doença autolimitada. Vamos supor que você, Roberta, não quer fazer nada. Não quero.
Em torno de 2 anos, normalmente, o organismo da criança adquire imunidade e o molusco desaparece. Só que assim, é difícil alguém aguentar, né? Nossa. 2, 3 anos, porque pipoca aquilo. Às vezes E eu já deve perdi- coçar. Não, ele às vezes pode dar uma dermatite em volta do molusco, mas já significa que a criança já tá tendo alguma resposta imune em relação ao molusco. Então ele é praticamente assintomático. Não coça, mas ok. Mas, pô, tá Vai ali. Eu já cheio peguei de criança com bolinha. 50, 60 bolinhas daquela, tudo pelo corpinho. Então, como a gente tira? Usualmente, a gente faz um procedimento no consultório chamado curetagem, Uhum. tá? Então, isso aqui é uma cureta. E aí, como se eu falo para as crianças, é uma colherzinha. Aham. Então, ela tem a partezinha cortante, a gente coloca um anestésico tópico, né? Ou a Ah. mamãe passa em casa, às vezes umas 2 horas antes do procedimento. Tipo uma pomada. Uma pomada Tá. pra deixar dormente a região. E aí a gente vai tirando molusquinho por molusquinho. Esse é o tratamento mais efetivo. Existe com Mas ácido, às dói vezes. pra tirar? Então, é criança, né, Roberta? Mesmo com a pomada, né? E a criança fica parada ali pra você arrancar. ó. Não, às vezes tem criança que a gente tem que mandar pro cirurgião tirar no centro cirúrgico. Porque você não Cê consegue tirar jura? no consultório. Porque a criança chora. Chora e se Se rebela. debate. Porque é um Perneia. consultório, né? Sim, Então, sim, assim, não, e a não é- anestesia é local. Assim, pra quem tá vendo aí, né, nas plataformas de áudio, é bonitinho, tá, o que ela trouxe. Parece realmente uma A colherzinha. cureta, né? Uhum. É, cureta. mas não é de ferro, né? Não sei se a criança não, gosta não, muito que coloque na incomoda, tela. incomoda. Tem criança que tolera super bem, vai de... Minha filha teve molusco, gente. Minha filha teve todas as coisas que você imaginar de... E aí, eu tirei todos os molusquinhos dela, né? Eu chegava quando... Ai, não, ela veio com aquilo de novo. Ela veio com Quando aquilo. ela, "Ai, não, isso de novo não." Quando eu chegava em casa com a curetinha pra tirar os molusquinhos dela. E ela pegou na natação. Olha. E engraçado que meu filho caçula não pegou. Só ela teve. Ele não pegou dela. Eu falei, pronto, agora vão ficar os dois. Dois com molusco. como. É. Mas Sim. só ela teve. O menorzinho não teve. E ele não coça, mas dói. Ou não dói não, também? ele não coça, ele não Não dói tem nada. nada. Só que aquele negócio vai Mas é pipocando, né? feio, é. E aí, Vai tipo, passando. não, se faz uma natação, no que a criança põe a sunga ou põe o Nossa. maiozinho, o professor da natação fala: olha, Ah, é verdade, que não Aham. pode entrar. é contagioso, É entendeu? E aí tem que afastar aquele período até a criança curar. Tem tratamento com ácido também. Às vezes você pede pra mamãe usar o ácido à noite, em casa, mas. O é mais difícil. rápido é fazer a curetagem. É, e às vezes a mãe, a criança não deixa usar. E a de hora que você noite. tirou na curetagem, não nasce mais. Então, aquele molusco não nasce mais. A gente tira todos, né? Pode nascer um do Normalmente- lado. Então, o que acontece? Às vezes você tirou... Não, você tirou aqueles moluscos, tinha algum que estava incubado. Dali a pouco volta. Ah. Então, normalmente, vou te falar, pelo menos 2 visitas no dermato para curetar os moluscos é o mais frequente. E isso vai até que idade, mais ou menos? Depende da imunidade da criança. Às vezes eu tenho criança pequenininha que tem, mas já tive criança com 11, 12 anos que teoricamente já teria que ter uma imunidade. E quando a gente é adulto e parece que é molusco? Eu já peguei adulto com molusco. Ah, tá. Eu A senti gente uma vai segunda conversar. intenção. A gente Já vai peguei conversar. adulto com molusco. Acho que é por causa da pele, não sei. Mas eu tenho no pescoço. A Roberta tá se diagnosticando molusco. Não, eu fui. Ó, gente, eu vou contar. Eu levei minha filha mais velha, né, comigo, que eu fui passar em consulta com a doutora Fátima. Aí eu falei: olha isso daqui, eu fico espremendo. Achando que era cravo, que a menina vai fazer 10 anos. Ela, Roberta, isso é uma pinta. A mentira, que ela tava espremendo a pinta da Sim, da filha dela. Então, gente, fiquem atentos, cuidado. Meu Deus, ô Roberta. Então, assim, não, Fátima, indica que a as gente mães, faz. pessoal, juro. Eu achei Na que era um dúvida, cravo. procure o E eu dermatologista. Você achou E que era eu um cravo ficava- era grande? Era grande, tipo, pretinho, Tá, assim. você E eu achou que era um ficava cravão. espremendo. E não Ai, sai, era não uma sai, não sai, não sai. pinta. Aí ela olhou pra cara da minha e falou: Roberta, mas é uma pinta. Eu falei: imagina, mãe. Ai, mas quer discutir, Imagina, eu sei né? tudo sobre pintas e cravos. Aí ela pegou a lupa, olhou: Roberta, isso é uma pinta, não adianta espremer. Gente, procure o dermatologista. Machucando a pinta da Principalmente menina. se o negócio não sai. Nunca ia ficar a vida inteira arrancando a pinta. Coitada, tadinha. traumatiza a pinta da menina, a criança. Agora a gente lida com aquilo como se fosse bonitinho. Ela falou: mãe, eu não gosto. Imagina, é uma pinta? Tá ótimo, é marca registrada. Não é? Até então, esse cravo horroroso na sua cara que não sai. Aí a gente mudou o discurso com a criança. Falou: imagina, olha que ótimo, filha. Só você tem uma pintinha aqui. É Só, fofo, é fofo. Até ontem querendo arrancar. Até ontem eu achava horroroso. Agora a gente mudou o discurso, porque coitada. E agora a gente vai com a próxima fase, adolescência. Adolescência. O que é pior, meninos ou meninas? Principalmente na questão espinha, né? Eu acho que é o que Na mais verdade, pega. assim, o mais frequente adolescente é a acne, né? São as Acne, espinhas. acne. Uhum. As espinhas são mais frequentes nas meninas e mais graves nos meninos. Olha. Nossa.
E tem fator genético relacionado. Se um dos pais teve acne, a criança tem 50% de chance de desenvolver. Se os 2 pais tiveram, essa chance sobe para 75%. Nossa, Não achei Ainda vai bem que a escapar. Maria só tem 50. Ou seja, Ó, não vai Maria, você escapar. tá no... Nossa, minhas Tá filhas no estão lucro. nadando de braçada, porque nem eu, nem meu pai tivemos, graças a Deus. Maravilha. Gente, por que eu sou sempre o caso? Nossa. É porque não, eu é tive podcast também. Roberta Cases. Você não tem ideia do quanto eu já fui, gente. Eu tinha muita A minha irmã acne. tinha muito também. Muita Mas por acne. que os meninos são mais graves? Então, assim, na verdade, a gente classifica a acne em graus, tá? 4 graus principais. O grau 1 é o mais levinho, aquela que tem os cravinhos, a pelezinha oleosa. Grau Não, não 2, sou eu. Grau 2 já começa a ter as espinhas mesmo, né? Grau 3 já tem muita espinha Eu. e já começa a ter aquelas internas. E grau 4 é aquele mais grave, que é aquele realmente que tem toda aquela acne interna. Como que é interna? Você sente, mas ela não Roberta, sai? Você olha É um pro furúnculo. rosto. É como se fossem abscessos mesmo no rosto, né? Ah. É um grau grave, que assim, aí o tratamento de opção é isotretinoin Então, normalmente o que acontece? É As o meninas... quê? É o quê? não Peraí, entendi. volta. Bem, vamos lá. Então, Vamos voltar. Falou muito rápido. Rocutan Rocutan. é isotretinoin, é o princípio ativo do Rocutan, tá? Então, nesses casos mais graves, uma acne grau 4, você não consegue, assim, é a indicação... Por exemplo, a minha família tem... Uma das famílias tem muita tendência genética às acnes. No passado, os meus tios não tinham Roacutan, não tinha todos esses tratamentos. E o que eles faziam? Eram abscessos realmente gigantes no rosto, que eles corriam pro Tem pronto-socorro que drenar. e eles abriam. Nossa! Mentira. Então, os meus tios já tem, por exemplo, eu tenho um tio que já fez várias peelings daquelas mais profundas e mesmo assim não conseguem tirar as marcas do rosto. A minha família, ó, eu tenho 4 tios que assim, é inteirinho o rosto marcado, porque Eles iam pro faziam pronto-socorro e fazia a drenagem. Agora, a nossa geração, que é a minha, né, dos meus primos, quase todos nós tivemos. Óbvio que não chegou nesse nível, porque também tínhamos tratamento, né? Então, eu tinha as espinhas internas, não chegavam a ser muito grandes, mas sempre viver à base de ácido, de anti-inflamatório, todos os remédios possíveis eu tomava oral, passava no Isso que eu ia rosto. perguntar, se tinha oral também. Eu tomava Azitromicina, a tetraciclina, tetraciclina. azitromicina. Tomava diário, praticamente. Então, peraí, ó. Se eu tenho acne grau 1, mas eu tenho um volume grande, é isso? Não. Não. Tudo errado. Tudo errado. Roberto, Tô não. sabendo nada. Vamos lá. Como é que tipo assim, eu tenho acne e tá me incomodando esteticamente, vamos falar. Sim, sim. Eu, adolescente, tá? Vamos entender. Seja menino, menina, enfim. Não só no rosto, né? Porque tem no corpo Tem, todo. pode nas costas. Isso. Aí eu vou ao dermato e aí você indica se é grau 1, 2, 3. Obviamente, você vai saber. E aí, o tratamento, ele é momentâneo. Então, na verdade, o que eu falo para os meus adolescentes é o seguinte: a acne, ela é muito relacionada à questão hormonal, né? Então, ela começa a aparecer na adolescência pela questão hormonal. Uhum. Existem fatores ambientais que influenciam, então, tipo de alimentação influencia sim, tá? Tá. Então, alimentos muito gordurosos, com alto índice glicêmico, leite e derivados podem piorar. Leite. Fica eu não aí de sabia. dica pras mães tomarem, né? Cuidado, E atenção leite mesmo na desnatado mais que o alimentação. integral. Você jura? Nossa. Pelo próprio processo de fabricação do leite, então ele acaba provocando mais acne do que o leite integral. Então, os hábitos alimentares, Nossa, curioso. né, interferem. Então, tem que ficar de olho aí na alimentação desse adolescente, porque pode piorar, né? Você pode ter uma tendência à acne e ela pode piorar com o tipo de alimentação no dia a dia. As meninas, atenção aos cosméticos, porque o que acontece? Elas têm espinha, elas querem disfarçar a espinha, elas colocam um monte de base, a base entope os poros, deixa a pele mais oleosa, piora a acne. Uhum. Ah, doutora, não posso usar maquiagem, não posso usar base? Pode, mas eu sempre falo com ressalvas. Você tem que usar tudo que seja oil free, Uhum. tá? Então você tem que Olha usar lá, gente, a oil dica. free, efeito mate, aquilo voltado para pele oleosa. E sempre retirar totalmente essa maquiagem. Porque Uhum. às vezes elas dormem maquiadas. Eu sei, eu já fiz isso. E isso piora. Tá? Ritual, Dormiu eu não maquiada, durmo maquiada. Nunca. Dormir maquiada vai piorar. a Felipe já acne. tirou minha maquiagem depois da balada, nesse grau. Quando eu não tenho condições, né? Assim, acontece, né? Vou passar pra Eva esse meu ensinamento.
A gente Tire a terceiriza. maquiagem, filha. A gente terceiriza. Tá, entendi. Aí depois os hormônios se equilibram e talvez a Então, acne teoricamente, a gente considera a acne da adolescente até os 25 anos. diminua. Nossa, mas aí é adulto já, né? Mas a gente considera. Depois Tá. dos 25 anos, entra na acne da mulher adulta, que é outra questão que não dá pra falar aqui hoje, mas assim, existe essa condição também, tá? Entendi. Mas o Mas por que tratamento, o adolescente vai até os 25? É porque o hormônio equilibra na ali? verdade, a gente considera até essa idade que ainda pode ter interferência de adolescente, de hormônio, e se é essa acne da adolescência. Depois disso, a gente tem que investigar outras causas. Outra coisa importante nas meninas, tá? Isso também eu sempre falo. Sempre passar no gineco, tá? Pra ver se não tem cisto de ovário, porque é comum, às vezes, logo no primeiro ciclo menstrual, ter aquela irregularidade menstrual, às vezes ter ovário micropolicístico. Então, aí, quando isso acontece, tem que fazer o tratamento dermatológico e ginecológico junto. Eu tomava. Olha, que Eu legal. tomava um anticoncepcional. Interessante. Um anticoncepcional que era mais indicado pra esse De tipo efeito de. antiandrogênico. Exato. Então, tudo pra isso. ajudar nas Olha. espinhas. Vai ajudar nas espinhas. E aí o tratamento Foi vai uma ser luta. vai ser de acordo com o grau da acne. Da acne, sim, isso Então, eu os entendo, mais né? leves, você consegue tratar só com pomadinha. Então, um sabonetinho, a pomada, todo aquele ritual que eu falo pra eles. O que acontece muito com o adolescente, assim, ele melhorou, ele para de usar. Aí ele volta depois com a acne Aí de novo. volta, tá. Porque tá. não tem como você mudar a situação hormonal dele. Sim, não tem, é um processo. É um processo. Então, nesses graus mais leves, você trata com pomadas. Graus mais graves, você pode associar antibiótico oral, Que é o meu caso. como foi no caso dela, que ela usou a tetraciclina, a gente usa bastante. Pode associar anticoncepcional se tiver alguma questão hormonal. Eu passava Junto, todos. Eu lembro que era sabonete de enxofre. Na Hoje em dia, época. hoje em dia a gente Meu até Deus. usa Sabonete menos de porque enxofre. repuxa. Nossa, aquilo resseca de um jeito. Então, eu usava sabonete de enxofre, o tetraciclina constante, o Diane 35, que era o anticoncepcional, e mais a pomada de dia com normal e a pomada de noite com ácido, que ardia. Nossa. Era Isso durante constante, quanto tempo? dos 13 até uns 20 anos. Nossa, bastante Só que assim, é tempo. cansativo pro adolescente. Sim. Tem dia que você fala, ai, não Ai, quero mais, sabe? Mas Aí você acaba não sendo tão regrada do que sim. eu sou hoje. Por exemplo, hoje eu já não tenho acne. Mas assim, se eu não passo maquiagem. Eu não sou uma pessoa nunca fui. Eu acho que tá por isso eu também. sempre passei. Porque maquiagem sempre deixou meu rosto... Eu tenho a pele muito oleosa. E se eu começo a usar maquiagem e, sei lá, como errado, né? Uma coisa muito gordurosa, etc. Por X tempo, eu já sinto elas aparecendo. Tem algum tratamento estético, e eu vou chamar de estético, me corrija se eu estiver errada, pra também aliviar isso? Um peeling, algum... Sim. Não sei. Sim, a gente Porque o faz. adolescente é complicado, é uma fase que você tá se descobrindo. Todo mundo quer tomar Roacutan agora. Todo mundo. Aí a mundo. gente usa Roacutan. Não, mas é que... Usa ainda bastante. É um indicado, né? Nos, assim, nos é que- casos mais graves, ou casos, às vezes, que você trata, ele melhora, você para, volta, sabe? Aquela coisa extremamente recidivante. Porque o Roacutan, ele é a única medicação que efetivamente pode curar a acne. Então, na maior parte dos pacientes, você dá o Roacutan, a pessoa toma o Roacutan e não... Às vezes, até pode voltar, a oleosidade volta, um outro cravinho, mas a acne naquela mesma intensidade, naquela mesma gravidade, na maior parte dos pacientes não volta. Entendi. Então, é um alívio. Os médicos Sim, não me porque- davam, porque falavam que não é indicado dar pra mulher, menina. Então, existe esse... Na verdade, Dilema. assim, tem muito mito em torno do Roacutan. Roacutan é uma medicação utilizada há muitos anos. É uma medicação segura desde que feita sob supervisão médica. Né? Então, os meus pacientes que fazem uso da isotretinoína, que é o princípio ativo, eles fazem exame antes de realizar, de tomar a medicação, tá? Então, a gente vê a função hepática, se tá tudo ok. E colesterol e triglicérides, porque é uma coisa que pode alterar com a medicação. E a cada 2 meses eles repetem os exames, durante todo o tratamento. E meninas, a gente, assim, realmente, todos os efeitos colaterais deles são reversíveis. O único que é irreversível é a má formação fetal. Por isso, ele é uma medicação que a gente tem que ser muito mais rigorosa quando a gente dá para uma menina do que quando a gente dá para um menino. Entendi. Os médicos Entendeu? não Isso- quiseram. Isso é me dar. irreversível. Então, a menina, se tiver vida sexual ativa, tem que... Normalmente, a gente pede 2 métodos anticoncepcionais. A gente pede o anticoncepcional oral e pede para associar com preservativo. E aquela coisa tem que ser chata e rigorosa, entendeu? Falar tem que falar sempre. Sempre, sempre, sempre. Entendi. Porque até o receituário realmente é assim, é uma gravidinha mostrando E um proibido, a vermelhinho. plaquinha do proibido, é.
Porque é o único efeito colateral que realmente, se engravidar, não provoca aborto, mas dá má formação fetal. Mas aí, por exemplo, você tem que porque a gente parar também não antes, ou, por indica, exemplo, né, se você assim, descobre a gravidez. 2 meses antes, você tem que... Acabou a medicação, você conta 2 meses, aí você pode engravidar. Já tive pacientes que engravidaram depois de 2 meses. E não aconteceu nada. Tranquilamente. Tranquilamente, não tem problema nenhum. Às vezes tem gente que fala assim, ai, doutora, mas se daqui a tantos anos eu quiser engravidar, não tem problema absolutamente nenhum. A medicação foi totalmente eliminada do organismo. Você tomou com 14 anos e tudo bem ter filho com 24, Exatamente, né? sem problema nenhum. Tá? Tá. O efeito é só Interessante. no período que você toma. Tá, Mas é não. pra quem toma. Minha filha tá tomando. Eu tenho uma filha de 14 anos, ela tá tomando porque ela tinha uma acne exatamente do jeito que eu falei pra vocês. Não era uma acne tão grave, no rosto não muito, mas nas costas era terrível. Ela não usava blusinha, não usava regata porque tinha vergonha. E eu dava antibiótico oral, ela melhorava e ela, assim, super disciplinada com as pomadas. Pensa numa menina disciplinada. Ela ia, usava toda noite os creminhos dela. Mamãe passa nas minhas costas. Super disciplinada. Tomava medicação oral, melhorava. Passava um mês, voltava tudo. Eu. Agora ela fala pra mim, mãe, nada no mundo é melhor que Roacutan. Olha a minha pele. Então, porque Olha as é um minha momento, costas, mãe. Mexe com a autoestima do adolescente. Mexe com a autoestima. É um Mexe outro com a mito que autoestima. existe aí em relação à depressão, né? Porque Sim. se você ler na bula, É, ele então fala, eu ia pode falar sobre isso. provocar depressão. Na verdade, o que Ao eu vejo é o contrário. oposto. Eu já vi adolescentes tímidos que não saíam de casa porque eles tinham uma acne terrível no rosto, tipo, vai pra uma festa, ele não quer ir. Não. Tem Meus- vergonha. ele meu não sobrinho quer tá fazer. assim. Meninas mais ainda, né? Que é Você super entendeu? vaidosa e tudo Exatamente. mais. Então, quando você dá um Roacutan, a criança toma um Roacutan, aquilo muda a vida dela, porque a Sim. pele fica perfeita. Ele volta até que parece uma pele de criança, lisinha, Olha, sabe? E o acho que eu vou tomar- tratamento pra... com... Boa! Roberta quer tomar do nada. Tem mulher adulta que Pele de toma. criança, O tratamento gente. Jura? Tô de- necessitada de pele de criança. O tratamento com a Roacutan é, em média, quanto tempo? Uma média de 6, 7 meses, aí vai depender do adolescente, do grau da acne, do peso do adolescente. Mas tem uma limitação, assim, só pode tomar 8 meses. Não, tive Não. paciente que já tomou por 1 ano. Ah, entendi. Não tem... É, meu Você só sobrinho tem que ir toma. acompanhando, você tem que ir acompanhando realmente essa... Eu sou bem chata em relação a isso, a fazer os exames. Não, evitar bebida alcoólica, tá? Isso tem que evitar durante todo o tratamento. Adolescente é legal evitar bebida alcoólica. Não, mas tem que evitar Não, mesmo, sim, sim. porque como é uma medicação de metabolização hepática, quando você ingere bebida alcoólica, isso aumenta o potencial hepatotóxico da medicação. Então, você pode ter alteração nas enzimas do fígado. Pode ter uma hepatite medicamentosa. Outra coisa que eu sou chata, eu pego no pé, falo, não pode beber. E se eles bebem, no que eu peço o exame de sangue, eu falo, você bebeu. Você já Bem sabe. alterado. Uhum. Ó. Olha, tem mãe médica, o que acontece? Nossa, Já eu ia pensou? até perguntar isso, gente. Como que é ser mãe Não, ela deve olhar o pediatra? negócio na pele, ela já sabe. Até Ela minha fala, filha, "Isso sabe é que a minha não sei filha o quê." falava na escola? Você tá com molusco. Acho melhor você marcar que com a minha mãe. Passa lá no consultório da minha mãe. Por exemplo, bonitinha. acontece, assim, já é um outro assunto, mas porque assim, mãe é sempre desesperada, né? Tipo, o que tá acontecendo? É. Eu corro pro hospital, não corro pro hospital, eu fico aí a briga com o marido, porque eu falo pro meu marido, a gente vai pro hospital, ele não, a gente não vai pro hospital, não, a gente vai, é uma briga. Como que é ser mãe? Olha, E eu vou falar pra médica, Tem vocês, essas neuras gente, a gente esquece Você que é mais mãe, coração tá? ou você é fria? Na primeira filha, eu era completamente neurótica, gente. Você esquece que A é médica. sorte é que eu tenho um marido cirurgião, que aí cirurgião Vixe, já é os mais dois centrado, médicos. tá? O cirurgião, ele é mais centrado. Pra deixar ele nervoso, precisa muito. Sério. Fátima, menos. Menos, Fátima, não é pra tudo isso. Calma. Porque eu já fazia diagnósticos esdrúxulos, você entendeu? O problema de ser médica é isso. Então, porque você Você tem já muito olha. conhecimento. Exatamente. Às vezes a Aí é uma tranquilidade coisa- da ignorância é melhor. Mas a gente tava falando isso até num É podcast verdade. anterior. Às vezes a ignorância salva. Salva a depressão, Sim. né? Não é que salva a pessoa, mas salva a depressão. Porque você vai olhar no Google, Nossa, você vai ver um monte de coisa que não tem nada a ver, entendeu? Então, eu nem precisava olhar no Então, Google, já esse é o fazia problema. diagnósticos Você mirabolantes já ia da minha pro pior, cabeça. né? na sua Mirabolantes, exatamente, porque você tem conhecimento que podia saber onde chega aquilo. Exatamente. E aí é Exato. difícil, porque aí você puxa, né, energeticamente até, falando, você acaba trazendo problema que não é. Bati a cabeça, eu já imaginava. Traumatismo Vixe, craniano, que misericórdia. grau, hematoma subdural, eu ficava aquela, sabe? E, Um tipo, galo e pra tem que nós fazer era uma só- tomo e... então. E pra gente é só bater a cabeça e coloca a faca, não é? Não tem Raio-X pessoa- não adianta. A Até a faca vai cabeça. diminuir o Ai, vou galo. dar um beijinho, vai sarar. É isso. Eu nunca tinha pensado por esse aspecto. Sim. É. Que ela tem que ser, né, cautelosa e tem que olhar com o olho, tipo, isso pode ser isso, ou não também. Mas eu melhorei, agora eu tô... Agora Ela tô tem que mais olhar com um olhar de centrada. mãe, né? E não de médica.
É, E mas agora é já tô mais difícil. centrada, já consigo. Mas Quantos anos eles têm? 14 e 11. Ah, Mas tô na a primeira adolescência. foi pior, né? Não, a primeira foi muito pior. Com o João é tudo mais fácil. O João, muito mais fácil. É, eu O falei João isso, é o muito mais segundo. fácil, assim. Ele ficou muito menos doente que ela. Porque eu colocava ela numa redoma, né? Ah, tá. Ninguém podia encostar, porque tinha micróbios. Eu achava que o mundo tinha micróbios. Aí quando ela foi pra Mas o escola... mundo tem. Sim, mas era uma neurose. Mas esse foi o problema. Quando ela foi pra escola, a menina ficou tão doente que alterou a curva de crescimento. Nossa. Ela ia uma semana, na semana seguinte já tava doente. Uma semana, na semana seguinte... O segundo, não. Por quê? Porque ela já tossia na cara dele, já pegava a mão Desde imunda. pequenininha. O menino foi pra escola, não teve nada. Aí, ó. Tá É vendo, sobre isso. mamães? Tem, É que, isso. tem que Relaxar. 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 livrar. Relaxar, gente. Não adianta. Não tem Ai, eu como. amei, Eu gente. também. A gente vai ter que acabar. Vai. É, ele já avisou duas Ele vezes. já tá aqui. Fátima, obrigada. Obrigada pelo convite, meninas. De Adorei. verdade, você ter Ai, vindo, gente. esclarecido algumas coisas, principalmente aí pra essa questão até de adolescente, de verdade. É claro que, né, o bebê e a criança também, mas o adolescente, a gente acaba tendo pouca, né, informação, a gente não tá ainda, né, passando bastante informação sobre isso, e é uma fase muito difícil, porque tá se conhecendo, tem um problema da autoestima, então vamos entender aí que dá pra tratar, não é mais um bicho de 7 cabeças, e vamos, né, vai no dermatologista e resolve. É isso. Ai, amei. Muito obrigada. Obrigada, Fátima. Gente, obrigada pelo convite. Você fala o seu Instagram? É isso que eu ia perguntar. É, Para as pessoas te acharem. Dermato Fatubini. Tubini. Boa. Anotaram? Procurem a doutora lá no Instagram. Um beijo! Beijo.